O Palavrão, Língua e Texto tá aqui nesse período para a gente manter o ciclo do conhecimento funcionando, hein? Não esquece, ativa o sininho de notificação, persegue a gente, como diz o Shibata, em todas as redes sociais e conversa com a gente. Bom, não quero deixar você esquecer que tem que lavar a mão o tempo todo, tem que cuidar muito bem de tudo nesse período que a gente está vivendo, viu? Roda a vinheta, gordo! Pessoal, olha só, por conta da nossa conversa aí relacionada aos vestibulares e aos textos que costumam aparecer, o Shibata inclusive sugeriu, disse, Cleo, por que você não apresenta o Steven Pinker aí pro pessoal? Então assim, ó, fica bem esperto, a gente vai fazer uma sequência de 3 programas, 3 episódios do Palavrão, Língua e Texto, conversando sobre o Steven Pinker, apresentando ou discutindo para quem já conhece e pensando justamente nas vezes em que ele é solicitado no vestibular. Eu começo hoje conversando com vocês justamente, pessoal, sobre um trecho, a partir de um trecho deste livro aqui, publicado pelo Steven Pinker, chamado Guia de Escrita, traduzido para o português em 2017, Como conceber um texto com clareza, precisão e elegância. Aliás, é o que todo mundo deseja quando vai se preparar para a produção de texto que vai ser avaliada, né, num processo seletivo, num vestibular, no Enem. É escrever com clareza, precisão e elegância. Quanto mais, melhor. Bem, um trecho desse livro foi cobrado como trecho para resumo, pessoal. Para resumo, e eu deixo aí em tela, você vai perceber o trechinho, para resumo na UFPR, no vestibular 2016-2017. Agora, olha só que importante aí esse trechinho, eu queria discutir um pouco e daí seguir conversando um pouquinho sobre o Pinker, viu? Diz assim, Uma janela para o mundo, é o trecho, é o título desse trechinho. Aí tem muita gente que fica em dúvida, diz, tá, mas como é que eu sei o que é essa publicação? Pessoal, fica esperto sempre nas leituras, né? Para fazer uma leitura global de um texto bem sucedida, precisa olhar o título e precisa olhar a fonte. Como é que eu sei que isso é um trecho de livro? Não é um artigo de opinião, não é uma coisa publicada em outro lugar que não seja um livro. Olhando a referência, olha o que eu vejo lá. Pinker, Steven, ok? Sobrenome depois nome, isso é referência de livro. Guia de escrita, em itálico, poderia estar em itálico ou negrito, destaque do nome do livro. Depois dos 2 pontos, o que vem especificado, ou como subtítulo, ou como desdobramento depois do título do livro, depois do nome do livro. Como conceber um texto com clareza, precisão e elegância, que é exatamente o que vocês veem aqui na capa do livro, né? Tá aí, ó, guia de escrita em destaque, e o restante, como conceber um texto com clareza, precisão e elegância, em letras menores. Depois disso, São Paulo, local de publicação ou local em que está sediada a editora que publica. Em seguida, contexto, que é o nome da editora. 2016, ano de publicação. Página 41, 42. São as páginas dentro do livro em que a gente encontra esse trechinho de texto utilizado como referência para o resumo para essa questão. Bom, pessoal, tudo isso pode gerar alguma dúvida, inclusive para quem vai fazer a habilidade do resumo, dizendo assim, mas eu preciso citar tudo isso como fonte? Claro que não. O que eu posso citar como fonte, então, no primeiro período do meu resumo? Posso dizer que no seu livro chamado Guia de Escrita, o psicólogo e linguista Steven Pinker trabalha com tal tema. Vamos ver qual é esse tal tema no texto, gente. Diz aí, ó. Escrever é um ato não natural. Como observou Charles Darwin, o homem tem uma tendência instintiva para falar. Basta ver o balbucio de nossas crianças pequenas, ao passo que criança alguma tem tendência instintiva para cozinhar, preparar infusões ou escrever. Bom, o que ele já quer dizer de antemão aí, claramente para nós? Que nossa tendência natural é de nos comunicar, mas pela fala, pela escrita, que já é algo que demanda habilidades mais complexas, como cozinhar ou preparar infusões ou algo do gênero, ou alguma habilidade, inclusive relacionada a habilidades manuais, por exemplo, diz, olha, isso demanda um repertório de mundo maior, que não tem a ver com essa quase que tendência aí instintiva para a fala, né? Bem, aí muitos irão dizer, pois é, prof, e ele começa aí o trechinho do texto citando Charles Darwin. Eu posso
fazer essa citação direta no meu texto? Não pode. Uma das elegâncias da habilidade do resumo é justamente mostrar que você percebe e que sabe dizer que é o Pinker que cita o Darwin para fazer alguma coisa. Não é você que cita o Darwin diretamente, viu? Vou parar um pouco porque o torresmo tá aqui. Pera aí, gordo, edita essa parte, por favor, tá? Torresmo, vaza. Muito bem. Pensando nessas habilidades, inclusive da citação indireta, de perceber que é o Pinker que cita o Darwin, olha só o que diz no comando da questão. Elabore um resumo desse texto entre 10 e 15 linhas, respeitando as características do gênero, apresentando as bases da comparação que o autor faz. Então, uma reflexão bem interessante, gente, sobre a diferença de habilidade entre escrita e fala. É essa comparação que ele faz. Escreva com suas próprias palavras, sem copiar trechos do texto e sem colocar itens entre aspas. Esse é o ponto fundamental do resumo. Para além disso, pessoal, queria sugerir também, já que é para a gente ir apresentando aos poucos ou discutir aos poucos algumas ideias do Pinker, queria sugerir também algumas outras leituras. Tem vários trechos desse livro que estão disponíveis online, que você pode baixar e observar também. Queria chamar a atenção aqui para dizer o seguinte, ó, ele faz uma análise, uma ideia de repertório aqui muito bacana, porque ele diz assim, num certo trecho desse livro, do Guia de Escrita, ele diz que em todos os tempos, quem é mais velho geralmente critica quem é mais jovem em relação a habilidades, a conhecimentos, e vai dizer assim, porque esses jovens de hoje não sabem escrever ou não sabem falar, né? Então é um conflito geracional propriamente dito. Não tem a ver com, de fato, as pessoas escreverem menos ou escreverem pior, ou lerem menos ou lerem pior. Pensa nisso porque, olha só, como ele é psicólogo e linguista, ele tem muito a contribuir relacionando essas ideias, inclusive de conflito intergeracional, viu? Fica esperto, faça seus resumos, não se esquece, a gente corrige, manda pra gente, tá? E nos vemos na próxima semana, no próximo Palavrão, Língua e Texto. Lembrando sempre de continuar lavando as mãos. E olha só, Steven Pinker continua conosco nos próximos 2 episódios, Palavrão, Língua e Texto. Não se esquece, hein? Ativa o sininho, segue a gente. Um abraço, boa semana!